Bom dia, irmãos, graça e paz a todos em nome do Senhor Jesus. Aí, tamézinho fraco, danado, né? Bom dia, irmãos, graça e paz a todos em nome do Senhor Jesus. O pastor Jeremias diz que a gente, quando estiver muito desanimado, deve ler o Salmo 27, que diz o seguinte: eu sei que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Restaura, pois, ó minha alma diante do Senhor. Eu acho que é bom de vez em quando a gente olhar no espelho e dizer: Senhor, eu sei que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmo 95, vamos ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, receba o nosso culto, Pai, que te prestamos aqui, fruto de lábios imperfeitos, de corações imperfeitos. Mas por meio do teu Filho amado, ó Pai, nós nos aproximamos a Ti, pedindo a Deus querido para que o Senhor aceite o nosso culto, os nossos louvores, as nossas ofertas, a comunhão do teu povo, a exposição da palavra, e que o Senhor fale conosco e nos ministre aqui a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar bem animados um cântico de adoração ao Senhor. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, glória, glória. Glória com glória coroar, ó escolhida geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, glória, glória com glória coroar. Remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória, 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 glória com glória coroar. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou
Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar, meus queridos irmãos. Nós estamos em assembleia extraordinária da igreja para eleger novos oficiais. Nós temos a indicação do nome para o presbiterato, o irmão Carlos Ciade, e temos para o diaconato 5 nomes: Márcio Augusto Natividade Lopes, Nilton da Silva Pinto, Rogério Cordeiro Cavalcante, Daniel Fortes e Rander Alves de Oliveira. Então nós queremos pedir a você que, se você é membro da igreja e ainda não votou, nem no domingo passado, nem nesse domingo ainda, quando sair, rapidamente, pare ali, faça o seu voto. É fundamental isso para nós. Você precisa assinar o seu nome e votar nas pessoas. Você pode votar em todos eles ou você pode votar em nenhum. Pode votar em branco, né? Eu espero que isso não aconteça. Mas eu queria muito encorajar você a votar. É fundamental por causa do registro que a gente tem que mandar para o cartório de aprovação de tudo isso aí. Então faça a sua votação hoje ainda, se Deus permitir. Uma outra coisa importante é que neste mês nós teremos na nossa igreja uma conferência muito bonita, muito significativa. Nós teremos a conferência do Pense Laranja. O ano passado nós tivemos todas as nossas vagas preenchidas, 450 pessoas. Vieram pessoas de vários estados, do Triângulo Mineiro, Mato Grosso, vieram pessoas do estado de Tocantins, vieram pessoas de muitos lugares para participar desse treinamento, porque é um treinamento que nós damos aqui no Centro-Oeste. E você também pode participar disso aí como professor, como pessoa interessada em estudar, ou como auxiliar. Se você quer ajudar, fale com a Raquel pode te encaminhar. Uma das coisas que a Raquel nos pediu é que, se possível, nós pudéssemos hospedar algumas dessas pessoas que vêm do interior e que têm dificuldade de pagar um hotel. Se você tem uma casa e gostaria de acolher alguém, acolher algumas pessoas, você vai ter a oportunidade de fazer bons relacionamentos. Elas vão passar o dia inteiro aqui na conferência, só vão para dormir lá na sua casa. Então você não tem muita preocupação com a alimentação, mas precisa ter um colchãozinho bom lá para receber essas pessoas. Quem sabe você pode colocar 5 colchões na sala lá e receber 5 pessoas. Que farra boa, hein? Você nunca mais vai esquecer disso. Seus meninos vão amar esse negócio, seus netos vão gostar desse trem aí, viu? Então é muito importante isso aí. Vamos lá. Você já participou aí, meus queridos irmãos? Você já fez um compromisso de ajudar, de contribuir para a construção do novo templo? Eu não vou pedir para você levantar a mão, não, mas eu queria dizer que é fundamental que você participe. Olha, gente, nós estamos participando de um projeto histórico. Que privilégio nós temos de contribuir para isso aqui. Você pode contribuir com R$25 mensais, você pode contribuir com R$100 mensais. Eu espero que algumas pessoas aqui contribuam com R$10 mil mensais também, né? Para a gente poder construir o nosso templo, tá? Mas Deus sabe o quanto você pode ajudar, Deus sabe aquilo que você tem, mas ajude, seja generoso. Você pode fazer sua oferta uma única vez, você pode fazer sua oferta em 6 meses, 3 meses, 7 meses, o que você quiser. Mas é importante que você se comprometa. Pode preencher essa ficha, colocar no gasofilácio, porque a gente tem ideia de quantas pessoas e com quanto nós teremos aqui essa contribuição. E você que já fez, preste atenção. Se você já fez por 6 meses, mês de setembro já começou, viu? É hora de começar a contribuir. Não se esqueça, tá? E não esqueça do outubro. Outubro eu vou lembrar você também disso aí. Porque é fundamental que esse dinheiro entre lá, porque nós estamos fazendo conta com o seu compromisso de ajudar, de contribuir, de estar aí participando conosco, né? Falando em dinheiro, vamos trazer nossas ofertas agora, nossos dízimos. E isso não tem nada a ver com esse compromisso aqui não, viu, gente? Seu dízimo é para manutenção do trabalho da igreja. E eu quero que nesse momento você pense aí o que você... a sua contribuição, pode fazer via Pix, está aí na frente do banco, você tem o Pix da igreja. E você também pode fazer presencialmente trazendo sua oferta. Vamos adorar a Deus com os nossos bens. Vamos ficar em pé, queridos?
tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir, só as irmãs, de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, todos juntos, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã e pelo privilégio de participarmos do reino do Senhor. Consagramos os dízimos, as ofertas especiais a Ti. Que o Senhor continue derramando bênçãos sem medidas, Senhor, sobre o Teu povo que se reúne neste lugar e aqueles que estão em casa também. Nós fazemos assim, em obediência e com alegria, em nome de Jesus, amém. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Quero apenas fazer um registro aqui do João Paulo, nosso querido JP, primeira vez na bateria. A esposa dele está aqui, a Rebeca está ali, recém-chegados à igreja, já foram recebidos como membros, e ele músico. E é um prazer ter você com a gente, JP. Que Deus te abençoe. Falei isso no primeiro culto, repito aqui também. É uma alegria a gente receber gente talentosa, gente que vai chegando e que quer servir ao Senhor. E isso não só aqui na música, mas em todas as áreas da igreja. Essa é a vida dinâmica da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando o Senhor? Vamos lá? Alegria, com as suas palmas, vamos lá. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao meu Rei, que digno, e eu danço, me prostro diante de Ti.
caminho, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao poderoso que digo em meu Deus e passo diante de ti. Eu canto e louvo ao rei que digo em meu Deus e passo diante de ti. Tu és meu Deus e paz, quero viver minha vida em ti. Todos juntos, tu és o Senhor, tu és o Senhor, o Rei dos Reis, todo-poderoso, o Senhor das leis, Deus Emmanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu a cruz, dando salvação, trazendo vida, paz, libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer te louvar, meu prazer
E Senhor, te entregamos nosso viver, adorar ao Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor a ti, Senhor, ao teu coração, onde flui o amor. Como é bom, Senhor, estar em tua casa, Senhor, na presença do Senhor e na companhia dos santos, e te louvar nessa manhã. Como é bom estarmos aqui, Deus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Em uma só voz é que nós fazemos isso, na mediação de Jesus e na certeza, oh Deus, que o Senhor está aqui. E derramamos a Ti, diante do Senhor, as nossas súplicas, o nosso coração, o nosso ser, a nossa vida. Receba, Senhor, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, deixa eu abençoar. Êxodo capítulo 17. Êxodo 17. Nós vamos ler para nossa edificação do verso 1 ao verso 7. Antes de ler o texto, na semana passada nós estudamos o finalzinho do capítulo 15, e eu não estou pulando o 16. É que no início do ano, em janeiro, uma exposição que nós tivemos aqui sobre temas relacionados a finanças, eu expus o capítulo 16 em 2 sermões. Portanto, se você quiser se recordar da exposição do texto de Êxodo 16, vai lá no YouTube da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Anápolis, e procura lá, em janeiro, você vai encontrar 2 sermões em Êxodo 16. Hoje nós vamos para o capítulo 17. E vamos ler de 1 a 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fizeram suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matardes de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só me resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água,
e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Essa é a palavra do Senhor. Feche os seus olhos, oremos mais uma vez. O Senhor é o nosso bom pastor, que nos leva para as águas de descanso. E mais uma vez, nessa manhã, no primeiro dia da semana, nós te pedimos, nos dê sedente, Senhor. Mata a nossa sede e dá-nos a graça de, ao invés de murmurarmos contra o Senhor, de tentarmos o Senhor, que a nossa postura seja de obediência, de alegria e de render ao Senhor toda a glória. Nós te pedimos assim, em nome e por causa de Jesus. Amém. O que é tentar a Deus? Pensa sobre essa pergunta. No texto que nós lemos, essa expressão aparece 2 vezes. Olha para o texto no versículo de número 2. Por que tentais ao Senhor? Finalzinho do versículo. Vai lá para o versículo 7. Porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Nós estamos diante de um texto que diz que o povo de Israel incorreu num pecado. Tentar ao Senhor. A grande pergunta é: isso é possível? Isso é uma realidade da qual nós podemos pecar contra Deus? Porque quando você vai lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, quando fala sobre tentação, olha que interessante o que Tiago diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ora, se Deus não pode ser tentado pelo mal, volta o seu raciocínio para o texto de Êxodo. Por que Moisés estava repreendendo o povo por tentar a Deus? É de a gente pensar, não é não? Isso se resolve em Mateus capítulo 4. Quando Jesus está no deserto, e ele é tentado por Satanás, isso é, ele é provocado a tropeçar, e fielmente atravessa por aquela prova, há um diálogo entre Jesus e o inimigo, que é notável. No meio dessa conversa, está lá no versículo 6 de Mateus capítulo 4, diz o seguinte: e lhe disse: se és filho de Deus, o diabo falando para Jesus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. O texto continua: respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, Deus não pode ser tentado porque Ele é santo, puro, nele não há variação, Ele é absoluto e glorioso. Mas há um mandamento que é registrado lá em Deuteronômio, e Jesus o repete a Satanás, dizendo que nós podemos incorrer num tipo de fala, num tipo de postura, que é como se fosse uma tentação a Deus. E Deus não muda nada, e Ele não é atingido no sentido de algo lhe ser roubado quando isso acontece. Mas essa postura é muito prejudicial a nós. E é por isso que isso é vedado nas Escrituras. E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês sobre o que é tentar a Deus. Por que esse pecado é tão sério? E como nós podemos resistir a essa tentação? Basicamente é sobre isso que nós vamos trabalhar. O que é tentar a Deus? Por que esse pecado é tão sério? E como nós podemos nos livrar dessa tentação? Veja,
Nós começamos a estudar o capítulo 15 na semana passada, entendendo que Deus estava levando o povo para o deserto, como se Deus estivesse levando o povo para um ambulatório para fazer um exame de raio-x. E havia ali algo a ser revelado que as pessoas não tinham visto ainda: o seu próprio mal, sua própria corrupção. E lá, no capítulo 15, nas águas amargas de Mara, ficou evidente que a murmuração do povo trouxe à luz que eles não tinham um coração grato e confiante no Senhor. Pelo contrário, a qualquer sombra de variação, mesmo que eles estivessem há pouquíssimos dias de contemplarem a abertura do mar, eles passarem a pé enxuto, depois de terem sido livrados completamente do Egito e de todas as suas hostes, pelas 10 pragas e por tudo aquilo que aconteceu ali, o povo se dispôs a murmurar contra Deus e contra o seu servo. Aí, Deus provê livramento e torna águas amargas em águas potáveis. E a caminhada de provação continua. Capítulo 16, o povo agora começa a reclamar de comida. E Deus provê o alimento através do milagre que foi o maná. Curiosamente, mesmo estando suprido em suas necessidades, o povo pegou a mais num dia, e isso fedeu e apodreceu, e ficou evidente a sua desobediência no meio do arraial. E por outro lado, eles tendo sido advertidos no 6º dia de recolher provisão para o dia seguinte, muitos deles, tendo feito isso, também saíram no sábado do Senhor para recolher o maná naquele dia que Deus falou que não ia ter. E ficou mais uma vez evidente a desobediência do povo. O povo continua a sua caminhada e chega em mais uma prova, a prova no deserto de Refidim. E esse cenário, ele foi tão traumático e tão duro, que ele recebeu um nome: Massá e Meribá. Não é à toa que o pastor Samuel começou esse culto lendo o Salmo 25, que é um alerta para o povo. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, como no dia de Massá e Meribá. Aquele salmo faz referência a esse texto. E quando nós olhamos para essa expressão, ela aparece novamente no Pentateuco, lá em Números capítulo 20. Novamente, o povo sendo testado em outra ocasião, mas também com relação à sede, murmurou contra o Senhor. E naquela ocasião Deus falou assim para Moisés: pegue o cajado e fale a rocha. E Moisés perdeu a paciência com aquele cenário todo e agrediu a rocha. E foi nessa ocasião, lá na frente, que Moisés foi punido pelo Senhor. Não é o mesmo episódio, eles são muito parecidos. Esse aqui aconteceu antes da aliança do Sinai. Esse aqui aconteceu, Êxodo, no deserto de Refidim. Lá eles estavam em Cádiz. Nesse aqui, Moisés obedeceu, porque lhe foi dito: agrida a rocha, e ele obedeceu. E lá Moisés se precipitou e fez o que não era bom aos olhos do Senhor. São textos separados, relacionados ao mesmo pecado. O povo tentou ao Senhor. Por que esse pecado é tão grave? Nós vamos ver isso. Mas antes de ver por que é tão grave, afinal de contas, o que é tentar ao Senhor? Esse texto aqui nos dá uma boa pista do que é tentar ao Senhor. Se não, veja você no versículo de número 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tentar ao Senhor é um pecado eminentemente verbal. É quando nós, com as nossas palavras, decidimos provocar a ira de Deus, como se Ele não estivesse ouvindo, como se Ele não estivesse vendo, como se Ele não estivesse cuidando da situação. Mas essa atitude de tentar a Deus, não necessariamente é uma ação contra Deus diretamente. Ela pode ser iniciada na direção dos seus filhos, na direção dos seus servos. E você vê aqui que essa palavra, ela está sendo direcionada inicialmente a Moisés. Moisés. E o que é dito para ele? Dá-nos água de beber. A situação era extrema. Eles estavam diante de um problema de milhares de pessoas no deserto, sem água para beber. Mas havia a clara e nítida impressão
daquele povo, de que eles estavam ali por providência do Senhor. Mas a situação desconfortável e o problema começou a fazer eles a se atacarem uns aos outros. E o para-raio desse negócio todo foi a pessoa de Moisés. Agora veja você que interessante, que essa tentação, essa agressão a Deus é apontada como tentar ao Senhor, mas se inicia com a fala na direção de Moisés. Muitas e muitas vezes nós estamos semeando contendas entre os irmãos, ou agredindo uns aos outros, e isso soa como tentação, como nós provocarmos a ira de Deus, porque Deus abomina quem semeia contenda entre os irmãos. Agora, veja que a coisa não para por aí. Versículo 3 diz o seguinte: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito? Não é só quando nós agredimos aos irmãos que nós tentamos a Deus, mas nós fazemos isso também quando nós atribuímos aos homens aquilo que Deus fez. Não foi Moisés que tirou o povo do Egito. Nós estamos lendo juntos esse texto e já ficou evidente que se não fosse a providência do Senhor, Moisés nunca tinha tido uma iniciativa de fazer algo que de fato libertasse o povo. Deus está ouvindo o clamor do seu povo, providenciando um líder e conduzindo isso. Não está claro somente no texto todo, como também no capítulo 17. Se não, veja você no versículo 1, olha para o texto. No final do versículo 1, segundo o mandamento do Senhor, acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Moisés estava sendo guiado por Deus, e ele foi guiado a Refidim. Foi Deus que levou o povo para lá. Mas como é que eles atacam Moisés? Por que você trouxe a gente daqui? Por que você nos tirou do Egito? Ora, meus irmãos, tantas e tantas vezes, nós atribuímos aos homens aquilo que só Deus pode fazer. Isso é tentar a Deus. Ninguém converte ninguém. Só Deus pode fazer isso. Percebe? Ninguém liberta ninguém da escravidão, do pecado e do mal. Só Deus pode fazer isso. Mas eventualmente, nós atribuímos a homens, a mulheres, vanglória, como se eles fossem os agentes últimos do reino de Deus. E isso é tentar ao Senhor, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem de Deus. Agora, esse povo não somente estava atacando mutuamente, como também atribuindo aos homens aquilo que foi o Senhor quem fez, como também eles estavam acusando a Deus de pecado, de má intenção. Se não, veja você versículo 3 ainda. Por que nos fizeste subir do Egito? Olha o propósito na cabeça do povo: para nos matardes de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Aqui o povo está deliberadamente acusando a Deus de tentativa de homicídio. Ora, se a frágil, contraditória e tantas vezes injusta justiça do nosso país, eventualmente, olha para um cenário e fala assim: não vale a pena essa contenda, o que dirá de um povo que foi remido e resgatado pelo seu Senhor, querer contender com esse Deus? Não faz sentido. Não faz o mínimo sentido. Agora, veja que não é só porque é uma tolice, mas é porque também é contagioso. Calvino, ao comentar o versículo de número 4, que é a oração de Moisés, Calvino faz uma observação muito interessante. Leia o texto. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta me apedrejar. Moisés teve sim a atitude certa em buscar ao Senhor em meio a esse aperto que ele estava vivendo.
Só que Calvino observa que essa não foi uma oração assim, em que Moisés está confiante no Senhor, está descansando no Senhor. Isso parece mais com uma queixa. Então, se o Senhor não fizer nada, esse povo vai me matar, o Senhor não vai fazer nada. Percebe que o próprio Moisés já está aqui começando a murmurar contra Deus. E quando os anos se passam, e nós vamos lá para Levítico capítulo 20, nós temos um Moisés muito mais experiente, que já passou, muita coisa com o Senhor, inclusive recebeu e mediou uma aliança no Sinai. Mas lá naquela ocasião, por causa da murmuração do povo, por causa do povo estar tentando ao Senhor, o coração de Moisés resvalou em erro e influenciado pelo povo, ele se precipitou e desobedeceu ao Senhor publicamente. Outro problema da murmuração e da tentativa de provocar a Deus com as nossas palavras é que nós fazemos aqueles que estão em volta de nós tropeçarem em pecado. Agora pense uma coisa, Moisés era um líder experiente, tarimbado, conhecia muito da palavra do Senhor, tinha vivido coisas extraordinárias com ele. E caiu diante desse cenário. Agora pense nas crianças que estão crescendo no nosso meio, nas crianças que estão crescendo na sua casa, ouvindo você murmurar, gerando contendas entre os irmãos e provocando ao Senhor. Que desastre, que perigo, que loucura que é isso no meio do povo de Deus. Entendeu? Não é que Deus vai ser arranhado na sua glória, é que nós vamos dar um péssimo testemunho, seja para a próxima geração, seja para os nossos líderes mais experientes, fazendo-os tropeçar. Terceiro, toda vez que há no meio do povo do Senhor esse ímpeto de provocá-lo com as nossas palavras, há brigas e conflitos generalizados no meio do povo de Deus. Há uma palavra que se repete aqui nesse texto, e ela não é acidental. Vai lá no versículo 2. Por que contendeis comigo? E aí lá no versículo 7. E chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda. Todas as vezes que o povo de Deus começa a provocar o Senhor com as suas palavras, a tentar o Senhor, o que se encontra no meio da comunidade é a mais profunda desordem baderna e briga para tudo quanto é lado. E existem igrejas e comunidades de fé que elas são tão rilhentas e tão briguentas, que não há a mínima coesão entre os irmãos. Ali é tapa, tiro, briga de foice no escuro. E não necessariamente é direto o pecado contra os irmãos. E mas a causa dessa brigaiada é um povo que contende com o seu Deus, que tenta a Deus e que o provoca com as suas palavras. É por isso que é tão grave. Esse pecado é muito grave. O ponto é como vencê-lo, como resistir à tentação. E esse texto também nos orienta. Se você reparar a atitude de Moisés, a primeira coisa que ele faz não é partir para cima do povo como se a coisa fosse assim, vem, que eu estou com a resposta certinha aqui para te agredir também. O que ele faz no versículo 4? Lê aí, crente, dá uma olhada. Então clamou Moisés ao Senhor. É muito difícil estar do lado de uma pessoa que murmura o tempo todo. É muito complicado estar diante de alguém que está acusando ao Senhor. E a sua tentação é ou defender a Deus, ou agredir essa pessoa verbalmente também. Mas o ponto é que a primeira resposta piedosa de Moisés aqui foi ir para a presença do Senhor. Falou: Senhor, isso aqui é com o Senhor. Eu quero interceder por esse povo, eu quero interceder por mim, a gente precisa sair desse negócio aqui. Isso é contigo.
Quer resistir à tentação de tentar ao Senhor? Ore. Está diante de alguém que está fazendo isso? Interceda por essa pessoa. Mas uma segunda coisa que é muito importante: exercite sua memória nos grandes feitos do Senhor do passado. Dá uma olhada no texto, versículo 5. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Sabe por que Deus falou isso para Moisés? Falou assim: vem cá que eu vou exercitar a sua memória desse povo aqui. Você lembra uma vez que você feriu um rio? Não faz tanto tempo assim, mas parece que você e o povo esqueceram. Leva o bordão, chama os principais do povo e vai até aquela rocha lá. Meus irmãos, nós temos que fazer o que o profeta Jeremias tantas e tantas vezes fez e nos chamou a fazer: trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E o que traz esperança ao povo de Deus não são boas perspectivas a respeito do futuro, não é a análise dos principais especialistas sobre o cenário presente. O combustível do povo de Deus é a memória dos grandes feitos do Senhor na história da redenção. Você vai pegar o cajado e você vai se lembrar do que você fez, do que eu fiz, do que nós vivemos juntos. E é por isso que um povo sem memória é um povo que murmura demais. Mas aqui Moisés está sendo chamado mais uma vez a lembrar o povo da sua história. E é curioso que tudo isso aconteceu num contexto de muita pressão. Mas mesmo estando sob pressão, a terceira coisa que Moisés nos ensina aqui em resistir à tentação: o primeiro é orar. Segundo, exercitar a memória nos grandes feitos do Senhor. Terceiro, obedecer a Deus em tudo aquilo que Ele nos ordena. Olha o versículo de número 6, o finalzinho. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Lembra que esses anciãos aqui eram o pessoal que queria apedrejar ele, tá? Moisés obedeceu a Deus. Eu gosto muito do Jeremias Pereira quando ele fala que quando Deus manda sentar, não procura cadeira, senta. Às vezes a gente fica muito protocolar para obedecer a Deus, colocando empecilhos e condições muito específicas para que a gente obedecesse. Mas quando Deus manda sentar, não procura cadeira, senta. É simples assim. E foi o que Moisés fez. Sabe por que Moisés fez isso? Porque apesar de todas as fraquezas, debilidades e as pressões que aquele homem estava sentindo, ele cria na promessa de um Deus presente no meio do seu povo. De algo como Deus conosco. O povo estava desconfiando disso. Tanto é que o versículo de número 7 termina com uma pergunta retórica, maliciosa, maligna do povo: está o Senhor no meio de nós ou não? E eles estavam falando isso, sendo sustentados pela presença de Deus naquele lugar. Sustentados literalmente, porque eles estavam em cima do símbolo da presença de Deus ali. Eles estavam em cima da rocha. Vocês sabem que eu, o pastor Samuel, os pregadores, o pastor Henrique e Bruno aqui, sempre estão fazendo uma ginástica para tentar mostrar a você o Jesus no texto, né? Algumas vezes é mais difícil, outras vezes é muito fácil. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, o capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo 10, é uma referência a esse texto que nós acabamos de ler. E quando Deus deu a Moisés a ordem: pega o cajado, os anciãos de Israel, vai até a rocha, fere a rocha e eu vou dar de beber ao povo. Deus, ele não estava simplesmente descedentando um rebanho queixoso, murmurador e teimoso. Ele estava apontando para o seu Cristo, o seu ungido. E é isso que o apóstolo Paulo deixa claro lá em 1 Coríntios capítulo 10. Eu leio a partir do versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar,
tendo sido todos batizados assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Está se referindo ao maná e a Jesus, o pão da vida. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual. O que é isso de beber pedra? Quem que entende o apóstolo Paulo falando essas coisas? Beber de uma pedra. Se você ler Êxodo, você vai entender. Eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Que pedra que descedenta e segue. Eita, que coisa complicada, a Bíblia é difícil demais. E a pedra é Cristo. Percebe? Eles estavam murmurando, se queixando contra Deus, acusando de Deus ter más intenções para com eles, em cima da pedra e sendo descedençados por ela. Isso é tentar a Deus. É por isso que é tão sério. E se o povo de Deus lá no passado já tinha muitos motivos para não incorrer nisso, quanto mais eu e você hoje, na nova aliança, e na condição de acesso à revelação de Deus que o próprio Senhor nos proveu. Eu quero encerrar esse nosso momento de reflexão, apontando para algumas aplicações diretas, para mim e para você, nessa manhã. A primeira delas, muito cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Tantas e tantas vezes, nós somos levianos nas coisas que nós falamos, uns aos outros e a respeito do Senhor. E há no povo de Deus uma percepção muito santa de que nós não podemos tomar o nome do Senhor em vão. Obedecer esse mandamento, não tomar o nome do Senhor em vão, é atribuir a Deus as obras de Deus, é reconhecer a sua santidade e extirpar da nossa boca qualquer palavra de duplo sentido que gere qualquer desconfiança a respeito do caráter e dos grandes feitos do Senhor a nosso respeito e do seu ungido, que é Cristo Jesus. Segundo, redobre suas atenções sobre suas queixas, sobre suas murmurações. Porque você pode acreditar que suas reclamações são contra o seu marido, contra a sua esposa, contra os seus filhos, contra essa instituição, contra o nosso país, contra os políticos. Sim, há muitos problemas em todas as esferas. Mas muitas e muitas vezes nós somos um povo acostumado com a murmuração, porque nós não tratamos com honra o Senhor da providência que nos trouxe até aqui. O sustento do Senhor em meio a esse negócio complexo que a gente vive. Cuidado com as suas murmurações. Terceiro, deixe a desconfiança contra o Senhor e ore a Ele. Ore a Deus. Todas as vezes que você se deparar com a queixa de alguém, todas as vezes que você se vê com o coração amargo e assim querendo atacar alguém ou ao Senhor, fala: Senhor, se o Senhor não me socorrer, eu vou pecar contra ti. E terceiro, lembre-se que Cristo está mais perto do que você consegue imaginar. Nele nós nos movemos e existimos. Só Ele pode resolver a sua sede. E Deus trouxe você aqui nessa manhã, embora você seja uma pessoa de muita murmuração, porque apesar de quem você é, Ele continua sendo bom. E suas reclamações não mudam quem Ele é. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, mesmo que suas ovelhas estejam dispostas a, se pudessem, pegar ele, fincar no madeiro e falar: bem feito. Mesmo assim,
Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. É por isso que é uma grande tolice você tentar a Deus. Feche os seus olhos. Peça perdão ao Senhor. Peça misericórdia sobre a sua vida. Peça boas palavras, como pena de artista, para exaltar o Deus da nossa salvação. Nessa manhã, Senhor, nós reconhecemos que somos um povo que tenta o Senhor tantas e tantas vezes. A evidência disso, ó Deus, é como estamos dispostos a atacar uns aos outros, semeando contenda no meio do seu povo. É evidente, Senhor, que tantas e tantas vezes estamos murmurando contra o Senhor, atribuindo aos homens aquilo que o Senhor fez, e esperando dos homens aquilo que só o Senhor pode fazer. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós nos arrependemos nessa noite por duvidar de que o Senhor está no nosso meio. Tantas e tantas vezes, ó Deus, medimos a presença do Senhor no culto público a partir dos nossos sentimentos, arrepios ou músicas da nossa preferência, fazendo com que, ó Deus, a evidência da Tua promessa diante de nós caia por terra diante do nosso sentimentalismo. Nós te pedimos perdão por isso nessa manhã, novamente. Pedimos ao Senhor perdão por culparmos os outros dos nossos próprios pecados. Pedimos ao Senhor mais fé, pedimos ao Senhor misericórdia. Pedimos que o Teu Santo Filho nos descendente mais uma vez nessa manhã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a fé, o poder, o temor do Senhor que vem por obra do Espírito Santo, sejam sobre nós e sobre todos os peregrinos do Senhor, hoje e até o dia da nossa chegada. Amém.